seguida de gerúndio, né? Ou de infinitivo. Como, por exemplo, essa oração aqui. Vejamos aqui uma questão de oração reduzida de infinitivo. Olha, recusei-me em a dizer-lhe este fato. Usei aqui a ênclise, porque eu tenho um verbo iniciando a oração. Tenho aqui um verbo no infinitivo, então eu optei por ênclise, porque eu sigo a regra, né, de um verbo na forma infinitiva. Recusei-me a dizer-lhe este fato. Vejamos isso daqui. Ele se animou contando-me sua história. Ele se animou contando-me sua história. Aqui optou-se por uma próclise, pronome antes do verbo, porque eu tenho sujeito expresso, mas eu também poderia escrever ele animou-se, opção de ênclise, mas não é obrigatória, vírgula. Tem uma nova oração, está com o verbo no gerúndio, então aqui começa uma nova oração. Então eu tenho que usar a ênclise. Né? Ênclise é a colocação pronominal após o verbo com o uso de hífen. Saindo dessas regras, resta-nos a próclise, que é a opção maior dos brasileiros. Nós preferimos trazer o pronome sempre para antes do verbo. Por isso que cometemos alguns equívocos, aí vira o português coloquial, de começarmos a oração com pronome oblíquo. Formalmente é inaceitável isso. Coloquialmente, pode-se. Então a próclise, ela é usada quando nós tivermos as orações subordinadas desenvolvidas. As orações subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. São recheadas de conjunções. Então as conjunções vão puxar o pronome para antes do verbo. As orações exclamativas, interrogativas ou as optativas, todas, por tradição, por formalismo, trazem o pronome para antes do verbo. Quaisquer advérbios, os pronomes indefinidos demonstrativos, as formas verbais proparoxítonas e aqui a preposição mais o gerúndio. Geralmente a preposição em. Eu digo assim, olha, em se tratando de pesquisa, em se tratando de pesquisa, estamos muito aquém de muitos países. Olha, eu tenho a forma, é uma expressão da língua portuguesa, a preposição em, um verbo no gerúndio. Gerúndio é quando ele está com ando, endo, indo, ondo. Terminação. Então, o pronome fica entre a preposição e o verbo. Isso daqui também é uma regra da próclise. Bom, em se tratando de pronome,